Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Finalmente nós estamos aqui com o nosso querido Igor Munstock, Igor Delamey, e um prazer estar de novo com vocês todos aí. Mais uma quarta-feira totalmente insalubre, né? Do mercado mais volátil do mundo. Os mercados, o mundo está em caos, o mundo está volátil, mas parece que os dados do CPI hoje vieram equilibrados, vieram em valores em que todo mundo esperava, né? Enquanto o Exatamente. Igor vai se apresentando e falando aí sobre o CPI e os comentários, eu só vou postar aqui que a gente está fazendo em live para postar lá no Instagram, para trazer a galera lá do Instagram para cá. Beleza? Eu vou deixar no mudo aqui. E Igor, mais uma vez, cara, obrigado por estar junto comigo aí, né? Toda vez que eu te chamo, tu tá sempre prontamente para me atender e te agradeço aí. Tenho uma gratidão por ti, tu é meu irmão mais novo, sabe disso. Eu que agradeço pelo convite, vim aqui falar sobre economia com vocês, economia e mercados, e trazer um pouco dessa parte macro e os efeitos dos mercados, né? Então a gente teve a divulgação hoje de um CPI que veio em linha, nenhuma surpresa para cima, nenhuma surpresa para baixo. Falando de CPI, falando de core CPI, a única coisa que veio diferente da expectativa é que a inflação de 12 meses veio 0,1% abaixo do consenso. De 5% veio 4,9%. Legal. Só que lá dentro do CPI, olhando para as categorias, a inflação de serviços, excluindo energia, veio mais fraco do que vários meses anteriores. Que é algo que eu tenho já chamado muita atenção de todo mundo que me acompanha, é o Core Services. Ali dentro dessa categoria tem a inflação de imobiliária, né? A inflação de shelter, que é moradia, que era uma desgraçada. O negócio não parava de subir no ano passado, influenciado pela inflação dos imóveis americanos. A gente sabe que quando o Fed cortou o juro, os imóveis subiram de preço de uma forma impressionante, mais de 20% ao ano, em imóveis. Né? A gente está acostumado a ganhar isso muitas vezes no mês, ou no semestre, no ano, em ações ou em criptos. Os imóveis se valorizaram mais de 20% ao ano. Tudo bem. Aquilo puxou a inflação de serviços americana e agora, pela primeira vez em muito tempo, mais de um ano, essa inflação ela vem caindo, que foi o que fez o Core CPI subir, que é a grande preocupação do Fed hoje. Não tanto o Core CPI, mas o Core PCE, que também é afetado por esses mesmos motivos. Olhando lá com a lupa lá dentro do número, a gente viu uma inflação de serviços, excluindo energia, mais fraca, subiu apenas 0,4% no mês, e com isso o mercado vem olhando com bons olhos essa inflação. E de fato, ele precisaria olhar com bons olhos, porque era o grande inimigo do Fed até hoje, né? Por isso que a gente está vendo ali S&P 500 subindo 0,63, é Tu quer isso? mostrar a tua tela ali? Tu quer compartilhar a tua tela com eles? Pode ser? Vamos apresentar aqui. Eu só vou postar aqui o... Acho que no Twitter já tá rolando, né? Ó, aqui, ó. Os A vídeos. gente tem aí um Nasdaq subindo um pouco mais de 1%. Ó, quer colocar aqui a... Nasdaq está na máxima do ano, tá? Nasdaq está na máxima do ano, está subindo 1%. E Dow Jones subindo 0,28%. Com esse número mais positivo, né, de inflação, nós temos um dólar em queda hoje, caindo 0,20%, 0,30%. E os treasuries também, o juro de longo prazo caindo, juro de mais curto prazo, como 2 anos, caindo. De fato, é o número mais construtivo de inflação. Os futuros da taxa de juro do Fed melhoraram um pouquinho. A gente tem aqui um mercado esperando a manutenção da taxa já na próxima reunião. Em outras palavras, o mercado está dizendo, olha, eu acho que o Fed não vai mais subir juro, não. Então, devem manter entre 5 e 5,25. Se precificava cortes na reunião subsequente, no caso, dia 26 de julho, existe aqui... Vou dizer uma coisa para vocês, tá? Escreve isso aí. Para 14 de junho, que é a próxima decisão, eu acho que o Fed vai deixar a taxa inalterada. Isso eu já venho dizendo há um bom tempo. Eu acho que 5,25 já é uma taxa boa para Estados Unidos. Essa reunião do dia 14 vai ser uma reunião ok para a gente acompanhar. Para o dia 26, a coisa começa a ficar interessante, porque de fato, quando o mercado e o Fed não estão se entendendo. O Fed diz que vai manter o juro elevado e o mercado diz não, vocês vão cortar. Claro que aqui existe um conflito dentro do mercado, 56% de probabilidade de manutenção, 32% de probabilidade de corte, mas é a partir de julho que nós temos aí esse conflito entre Fed e mercado.
O que vai acontecer com o futuro da taxa de juros? Vão cortar ou vão manter? E depois, em seguida, ó, se vocês olharem para setembro, já começa um consenso ainda maior de cortes para a taxa. Novembro, a mesma coisa. Ó, olha quantas opções nós temos aqui para escolher. O pessoal que acha que a taxa vai subir, aqueles que acham que a taxa vai ficar inalterada e que vai cortar, cortar mais, e aqueles que acham que vai cortar muito mais. E para dezembro nem se fala, né? Dezembro aqui também, o mercado achando que a taxa vai voltar lá pelos seus 4%. Então, na próxima reunião do Uhum. FED, não teremos grandes novidades, eu acho. Eles devem manter a taxa inalterada, mas a partir de julho começa a ficar bem interessante. E aí que fica a dúvida, né? Os mercados, eles reagem a uma expectativa de cortes. E se não acontecer? Uhum. Pode acontecer com os ativos. Então eu diria que dá para até tirar umas férias aí do mercado até julho, porque a partir de julho a coisa vai ficar bem interessante. Eu vou shortar o mercado de criptomoedas, já estou shortando o mercado de criptomoedas, principalmente altcoins. Mas eu estou apostando na queda do mercado ainda. E depois até, independente dos dados hoje, né, virem conforme o esperado e tudo mais, e algo positivo, eu ainda estou bastante cético com o movimento de alta. Já falei várias vezes os motivos, mas a falta de liquidez é a principal delas. Vejo os grandes investidores como Warren Buffett vendendo suas posições de ações desde o primeiro trimestre agora. E isso que nós estamos falando do cara mais bullish do mercado americano de todos, né? Então a empresa dele está vendendo as ações, está liquidando as posições e está tirando lucro em cima disso. E até iria comentar contigo, Igor, que eu achei interessante essa pergunta aqui. O Rômulo César, ó, inclusive, pessoal, a gente vai deixar as dúvidas. Hoje os comentários eles vão ficar exclusivos aí para os membros, porque a gente vai deixar as dúvidas aí dos membros para a gente matar as dúvidas de vocês aí e dar prioridade para quem é membro do canal. Então, quem não é membro ainda, torne-se membro do canal para poder participar dos comentários também. Ele Esses comentou teus em junho comentários começa. pessimistas aí, ó, já fizeram o Dow Jones negativar, cara. Calma, calma. É, eu tenho assim, eu tô bem, eu Ó, ó o tenho, S&P querendo perder, ó. eu tô com Ih, 90% de probabilidade de estar correto em relação à queda, por quê? Porque o risco de default do calote do teto de dívida vai ser, pela primeira vez, está realmente muito alto. Ontem mesmo o Biden comentou, acho que foi o presidente Biden que comentou, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas a reunião entre Biden e republicanos não chega a acordo sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, 9 de maio de 2023, né? Então, o que acontece? Eu estou entendendo que, aparentemente, eles vão querer dar calote mesmo, vai faltar mais dinheiro, mais bancos vão quebrar, alguns bancos vão se fusionar entre si, alguns bancos vão entrar em acordos, ou bancos maiores vão comprar bancos menores, ou bancos solventes vão comprar bancos insolventes, e assim por diante. Eu acho que a gente vai passar por um processo bem complicado no segundo semestre desse ano. Não só eu estou vendo isso fundamentalmente falando, como o próprio comportamento do mercado hoje. Hoje eu esperava alta, independente dos dados de inflação do CPI. Por quê? Porque hoje o mercado, ele, dentro de uma tendência de baixo, ele precisa de um pullback. Então eu acreditava que hoje seria pullback, realmente queria acontecer esse pullback, e de fato está iniciando. Só que, qual é o padrão que eu estou percebendo desde que o Igor vem aqui e fala sobre os dados econômicos, e principalmente quando saem os dados econômicos, ele nos atualiza sobre essas informações. Eu vejo que o mercado ele faz um movimento para um lado direcional, ele inicia logo depois que sai o dado de inflação, o mercado dá uma alta, passa 3, 4 dias, o mercado volta a cair, ele volta a cair com juros e vai caindo cada vez mais. Então, eu acho que ele está formando um topo. Na minha opinião, o mercado está fazendo um topo e eu acredito que junho vai começar, se eles não resolverem esse risco de calote americano, eles não vão conseguir levar o teto da dívida, não levando o teto da dívida, os Estados Unidos vai sangrar bastante a economia, na minha opinião, intencionalmente para trazer realmente os juros bem para baixo. Pelo menos eu acredito nisso. Eu acho que é isso que eles vão fazer. E pode ser organizado isso ou não, mas o cenário que vem se desenhando é esse. E na minha opinião, os dados de inflação eles já não me mexem mais assim,
Por exemplo, se viesse dados de inflação bem mais arrefecidos a favor da contração econômica, e há um ponto de controle, beleza. Mas eu acho que é um movimento muito longo ainda de queda pela frente. Eu acho que vai ter 6 a 9 meses de queda ainda pela frente, antes de fato a gente ter uma retomada de bull market. Isso eu estou falando tanto da Nasdaq, quanto do mercado tradicional, SP500, quanto do mercado de criptomoedas. Posso estar completamente enganado, tá, pessoal? Mas eu acho que a narrativa está desenhada para esse default aí, que eu acredito que vai acontecer e junho para julho, né? A gente vai sair de uma tendência de alta de curto prazo para a retomada de baixa. Pelo menos é o que vem se desenhando tanto no preço quanto nos fundamentos. Essa é a narrativa que eu estou consolidando aqui na minha cabeça. Não sei se tu concorda com isso, Igor, se tu quer viver um dia de cada vez, mas eu gosto de projetar porque, por ser position trade, toda vez que a gente tem a perda da média 8 semanal, eu preciso respeitar essa perda como um referencial, porque eu sempre falo, né, as notícias, elas podem mentir, por exemplo, os jornais, né? O governo pode não estar mentindo, o Banco Central Americano também não, a presidente lá do Tesouro também não, mas a gente sabe como funciona os noticiários, né? Eles manipulam, eles mentem, eles criam coisas na cabeça que não existem. Muitas vezes a gente percebe essas coisas. Então, entendendo isso, eu não sei se a gente vai realmente ver esse movimento de alta que o pessoal está esperando. E, consequentemente, no caso do total do tamanho do mercado de criptomoedas, nós já viemos abaixo da média 8 semanal. A média 8 semanal agora ela vai agir como resistência para nós. Lógico que ele pode romper um pouquinho ainda por causa da onda, né? Então, até 1,14 trilhões ou 1,15 trilhões, ele pode retestar. Mas, para mim, isso aqui é um padrão de reversão bem clássico, de livro mesmo, onde ele busca liquidez acima, ele liquida, faz o Bart Simpson. Isso daqui é o Bart Simpson, tá? Tudo isso aqui é o Bart Simpson, padrão Bart Simpson. E ele começa a fazer o reflexo, né, da resistência principal, começa lá no futuro ser a resistência para o preço devolver toda a alta que ele teve dos primeiros trimestres. Então, eu acredito que no segundo semestre, agora no trimestre que vai se desenhar de julho, agosto e setembro, até o Q3, eu acredito muito que a gente vai ter um grande derretimento que vai devolver toda essa alta de março que a gente teve aqui, praticamente em junho ou julho. E, bom, a principal resistência do total do tamanho de criptomoedas hoje, na minha opinião, e isso dá para ver claramente, é justamente 1,15 trilhões. Então, 1,15 trilhões, para mim, é a resistência majoritária desse pullback de alta que está tendo. Porque quando ele reverte, nós temos movimentos de alta dentro da baixa. Tá? Nós temos dias de alta dentro da baixa. Então, só que aqui, topos mais baixos do que os anteriores, para mim, é queda. Tem pullback? Tem pullback. Mas o pullback, ele sobe, né? É aquilo que eu falo. Nos dados do que sai o CPI, o preço sobe. Depois ele começa a devolver tudo de novo nos próximos dias e aí começa a perder suporte majoritário. Então eu tô com esse price action aí. Pode falar, Igor Delamay. O pessoal tá comentando que deu os barulhos aqui no meu computador, é que eu vendi umas ações. Primeira vez que eu vendo ações aqui no Brasil em muito tempo. Muito tempo. Aproveitar aqui o que estava subindo recentemente. Já vou contar lá para os membros o que eu fiz exatamente. Assim, no mercado americano, o que eu faço, né? Como é que é a minha filosofia de investimentos? Eu não tento olhar tanto para a direção do mercado no curto prazo. É cheio de risco. Vai dizer, hoje que eu digo, nesse momento que nós estamos vivendo, cara, para onde você olha é risco, é problema, é coisa quebrando, é coisa estressando, é mercado imobiliário americano, é os indicadores de confiança piorando, agora saiu segunda-feira os dados dos bancos americanos horríveis, né? Meu Deus, é de ficar vesgo, né? Eu não tento olhar muito para a direção dos mercados, porque a minha filosofia, ela tenta ser a mais simples possível, que daí é tipo Warren Buffett, né? Coisa meio de velho. Que é o seguinte, eu vou encontrar ativos que eu acho que são baratos, eu vou comprar eles num preço que eu acho que vale a pena, e ó, deixa acontecer, né? Se cair mais, eu compro mais, é aquela coisa. Então, falando sobre esse risco de calote do governo americano, isso não deveria estar sendo questionado agora. Eles não deveriam estar com esse conflito agora. Cara, Vai ter calote ou não vai?
Falta 20 dias. Exatamente. Porque dia 1º de junho, a Isso vai presidente até do os Tesouro últimos dias. falou. Isso vai até os Então, últimos dias. a presidente do Tesouro falou, cara, eles estão falando isso desde março, cara. Desde fevereiro. Não, desde janeiro. Desde janeiro eles estão falando disso. Isso vai até na boca do gol. Lá nos 4 minutos do segundo tempo, aí vão resolver. Eu acho que vão resolver, tá? Porque não tem outra opção a não ser resolver. Eu não sei. Eu acho que pode acontecer a primeira vez na história um calote para eles, porque vai virar só notícia. Vai derrubar a inflação para 2% daqui a uns 6 meses e aí depois vira só notícia, fica só na lembrança. Olha, Não sei. eu acho que eles não deveriam nem considerar essa opção, porque geraria um efeito muito negativo para, Mas tu né, a concorda que eles já credibilidade. deveriam ter resolvido isso, né? Eles já deveriam ter resolvido isso. Sim, sim, mas é que o Biden, Porque olha eu que é tô o achando estranho, presidente, por né? que que eles estão querendo deixar por último? Por que que eles estão querendo deixar isso lá para frente? Essa é a minha dúvida. Porque existe um conflito, né? Existe um conflito desculpa, alguém falou ali do mercado. Existe um conflito entre republicanos e democratas, né? É Mas isso. só por isso. Dois cabeça dura. Os republicanos querem sim aumentar o limite da dívida, Isso. mas com uma exceção, né? Com um porém. Com um porém. O governo americano precisa, nos próximos anos, reduzir os seus gastos. E o Biden disse não. Os democratas, a gente quer sim aumentar o limite da O dívida. Biden é louco, cara. O Biden fuma orégano total. Olha, eu vou dizer para vocês que o Biden é o exemplo de um presidente Péssimo que líder. uma pessoa que não devia estar lá. Péssimo. Péssimo, Não péssimo, devia estar péssimo, lá. péssimo. Lógico, o que que tu vai esperar lá da Hillary Clinton? Dessa galera. Para mim, a Hillary Clinton é a Geise Hoffmann aqui do Brasil. É a mesma coisa. Então, Mesma coisa. e E aí, o aí, que ela falou? Catástrofe econômica. Se eles não elevarem o teto da dívida. O que que significa isso? Insolvência para tudo que é lado, quebradeira e fusão de banco para lá, tudo que é lado. e o próprio Fed, ele disse que eles não conseguem salvar ninguém. Não conseguem salvar ninguém. O pessoal tá falando que é o Lula americano. O Lula é muito mais inteligente que um Biden. É muito mais inteligente. Muito mais Só que arrojado. as teorias econômicas são parecidas, né? É. Não, o Biden é senil total. O Biden tá louco. Ele tá passando uma crise agora de aprovação, né? Os índices de aprovação dele estão muito baixos, estão bem ruins, e foi feito um questionamento recentemente, um formulário, para as pessoas responderem o que elas acham sobre a idade do presidente. Será que a idade importa? E elas disseram que uma das maiores preocupações que elas têm com o Biden é a idade. É o presidente mais velho da história. E ele quer ser reeleito no ano que vem, com 86 anos de idade. Tá doido. Complicado. Ele, ele quer viver 200 anos fudendo os Estados Unidos. Pois eu acho complicado isso, que os caras estão discutindo sobre isso. Os dois presidentes, tanto do Fed quanto do Tesouro, estão falando da importância de levar o teto da dívida, e mesmo assim os caras estão empurrando isso pro fim da última semana de maio, no meu aniversário. No meu aniversário eles vão decidir, dia 29 de maio eles vão decidir. 29 Pois de é. maio eles vão decidir. E Pessoal, aí, vamos lá, vamos mandando perguntas aí pro Igor Delamey ou para mim aqui, que a gente vai respondendo vocês aí. Hoje vocês têm prioridade. Tá com perna na cova e outro no sabonete, quer ser ele. Essa do Denis foi foda. É. O Biden finge demência, só que de verdade. Ó, juntando centavos e aguardando a baixa. Essa história de aguardar a baixa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes se tu aguarda a baixa, sem ter uma estratégia de, a minha tese está errada, o que eu vou fazer se entrar? Augusto, eu tenho uma tese assim, cara, Bitcoin ultrapassando os $32.000, dá para passar, dá para comprar. Agora, aí o pessoal fala, tá, mas tu prefere comprar Bitcoin a 28 ou 32? Bom, depende da estratégia. Eu acredito que o mercado vai derreter.
E aí todo mundo fala assim, mas você não pode ter viés de confirmação. Igor, eu não conheço um investidor que não tenha tese que tenha viés de confirmação. Eu não conheço nenhuma pessoa que pensa assim, eu acho isso, eu acho aquilo. E vou tomar... Tu, por exemplo, tá vendendo as ações brasileiras porque tu acha alguma coisa. Então não existe essa história de não ter viés. Não tem como tu ser 100% neutro. A única coisa que eu mudaria radicalmente é se, cara, imprimiu dinheiro, levaram até de dívida pública americana, deu tudo certo. Agora o mercado vai aceitar precificar, descontrolar a inflação. A inflação agora está quanto a inflação anual? 5% caiu? Ou Sim, 4? 4,9. 4,9. E aí, a inflação tá caindo, tá arrefecendo, tá tudo ótimo, já vamos operar, já vamos comprar altcoins. Mas o que a gente percebe é o pessoal colocando dinheiro na economia de uma vida em dados digitais de 256 bits que não valem porcaria nenhuma. Essa é a verdade. É impressionante, cara. Pessoal, vão mandando dúvidas aí, vamos lá. O Caio Emanuel mandou o seguinte: Caio, o dólar pode se valorizar com a insolvência do mercado? Eu acho que seria o contrário, né? Seria o contrário. Ele está se referindo ao calote da dívida, por exemplo, é isso? Tá. O calote da dívida causaria um dano muito grande na credibilidade dos títulos americanos, do dólar, né? Dos títulos e do dólar. Que para comprar os títulos tem que ter dólar, né? Então eu acho que colocaria uma crise de credibilidade muito grande na capacidade do governo pagar as contas, na credibilidade da própria moeda, dos títulos, que são conhecidos como risk-free rate. São os títulos, são ativos livres de risco, né? Que o próprio nome diz, risk-free rate. São títulos que oferecem uma taxa livre de risco. Não tem risco. Você comprou, não tem risco. Agora tem. Né? Principalmente se não pagar a dívida, não pagar as contas. Aí tem risco. Né? Qual é o efeito de aumentar a dívida pública americana? Empurrar para frente a dívida. Como é que se reduz a dívida? Uma coisa é aumentar o limite. Bom, podem aumentar o endividamento. Ok. Mas como que se reduz o endividamento? Que um dia ele tem que ser reduzido. Alguém tem que pagar essa conta. São lá são 30 e poucos trilhões de dólares. Tem que ter superávit fiscal. É o mesmo assunto que a gente fala no Brasil aqui do arcabouço fiscal. Mesma coisa. Tem que ter um superávit fiscal. Isso é arrecadar mais do que gastar. Só que esse governo já disse que não vai parar de gastar. Ou seja, empurrando esse problema com a barriga, daqui a tanto tempo, de novo, risco de calote na dívida americana, tem que aumentar o teto de dívida, mesma coisa. Então, é um assunto que vai voltar em breve, se apenas aumentar o limite e não resolverem o desequilíbrio entre arrecadação e gastos. Né? Os bons de 10 anos voltando a cair as taxas. O que isso significa ali, Igor? Os de 10 anos é que hoje caiu por conta desse número de inflação melhor. É isso. Uhum. Então o pessoal está comprando títulos. Comprando títulos na expectativa de que a inflação começou de fato a desacelerar, o Fed não vai subir mais taxa de juros e eventualmente vai cortar. Então você compra títulos, eles são pré-fixados, né? Uhum. E os títulos é por proteção ou não? É uma forma de se proteger, né? Você compra títulos ali. Não necessariamente vão vender bolsa para comprar títulos, né? Se proteger, mas é uma oportunidade para comprar um ativo que, como eu disse, não tem risco, né? E oferecendo uma taxa alta, porque em breve pode cair. É isso. Sim. Show de bola. Tô vendo algumas altcoins aí fazendo pullback. Bitcoin também, segurando em suporte. Média 8 semanal. Ele segurou na média 8 semanal. Antes de romper, geralmente é isso que faz. Ele sobe um pouco. É comprador na média 8. Então, se a gente pegar a média 8 exponencial aqui, eu vou adicionar aqui, porque tem gente que não sabe fazer ainda. Como se adiciona a média 8 semanal? Então, vai em EMA, vai em indicadores, clica em EMA, digita EMA, né? Média móvel exponencial é a que eu utilizo, que ela dá mais valor para os últimos movimentos. Você bota o método EMA aqui também. E aí você pode colocar o período de 8, tá? E a suavização tu deixa também EMA. Eu coloco aqui um pouquinho mais grosso e os valores, ao invés de ser
no período do gráfico, o time frame, eu coloco uma semana. Então eu jogo aqui uma semana. A gente tem... Opa, eu cliquei em cancelar aqui. A gente tem a EMA, o fechamento da EMA, 8 semanas. Time frame, 8 semanas. 8 semanas. Pronto. Tá? Então a gente tem hoje o reteste da EMA. A EMA ela foi rompida temporariamente. Volta a subir. Aqui ela pode formar fundo para trazer os preços lá para cima. 32 mil dólares seria para buscar liquidez, né? Eu ainda acredito que sim, em maio a gente poderia buscar os 32 mil dólares, ainda é a região do Smart Money que não foi buscada ainda, no caso do Bitcoin, tá? Então, se a alta continuar nos próximos dias, a gente pode buscar até os 32 mil dólares. Passar os 32 mil dólares acho difícil, mas se passasse, batesse 34, segurasse 32, eu entraria em 32, então mudaria toda a minha dinâmica, achando que o mercado é alta infinito. Só que eu não estou vendo dinheiro para isso acontecer, não estou vendo essa solvência, eu só acho que essa é uma alta especulativa, é uma alta que pode buscar essa liquidez, tem muito excesso de apostadores de baixa agora, nos últimos dias, e ele pode limpar essas ordens primeiro, levar os preços para cima e depois devolver tudo com juros no mercado de criptomoedas, tá? E enquanto isso, nas altcoins, as menores, né, a gente tem então a possibilidade de fazer pullback, então tanto o Ape aqui pode fazer pullback, a SNX que derreteu esses dias também pode fazer pullback. Só, cara, semana que vem, assim, aliás, em junho em diante, né? Então, apesar do pullback, a gente pode até ter o final do mês agora, em junho, que a gente pode ter a última formação de topo e, de fato, iniciar a pedrada, né? E geralmente a pedrada o movimento, ele repete o movimento anterior. Então, a alta de janeiro, que foi bem forte aqui no caso desse token da SNX, ele pode devolver tudo numa velocidade muito grande em junho, justamente quando completa o primeiro semestre aí. Então, eu ainda tô vendo as altcoins abaixo da média 8 semanal, o que me indica que o mercado ainda vai tá fazendo pullback apenas para continuar caindo, tá? Pelo menos por enquanto, né? Sabe que eu escutando aqui você falar e vendo os comentários ali, me parece que a relação entre S&P, assim, pega a Nasdaq, que está subindo no ano, mas small caps não estão subindo. Aí você vê Bitcoin está subindo e altcoins não estão, né? Isso, né? Isso. Então, esses ativos que são mais fragilizados, como altcoins e as small caps, no caso do mercado tradicional, eles não são vantajosos no ambiente de taxa de juro alta, né? Uhum. Quando cortarem juros, por exemplo, quando a festa do corte começar, são os ativos que eu mais me posicionaria. Falando de small caps, alguém até perguntou mais cedo ali, onde se posicionar quando os Estados Unidos começar a cortar juros, eu vejo como grande oportunidade small caps americanas. O Russell, por exemplo, seria a alternativa, um ETF de Russell 2000 está ótimo. Então, eu não tinha acompanhado essas altcoins, eu não sou do mercado de criptos, né? Mas é interessante ver essa relação, ela também funciona aí, entre ativos mais fortes, seria Bitcoin, por exemplo, e Nasdaq, e mais fracos como small caps e altcoins. Por que eu ainda tô pessimista, tá? Primeiro, porque o S&P 500, na minha opinião, ele tá perdendo o canal de alta. Ele já tá a alta dela tá enfraquecida, já tá lateral, né? Comentei que abril eu acreditava que o mercado ia ficar lateral e realmente ficou, né? Se tu pega do início de abril ao final de abril ou início de maio, o mercado completamente lateral. Isso é geralmente um movimento de transição de tendência. Ele sai de uma tendência de alta trimestral e começa a entrar numa tendência de baixa. Então, se ele perder aqui, ó, os 4.050, né? Então, se ele perder os 4.050, o que o S&P 500 tende a fazer? Ele tende a retestar os 3.800 ou 3.900, testar os 4.080 e depois reverter, tal como está acontecendo com o Ethereum. Então, alta para mim só rompendo os 4.200. Isso está bem claro, tem que ficar bem claro na cabeça de vocês que para mim a alta do S&P 500 é romper os 4.200. Perdeu os 3.800, retomada de bear market do mercado tradicional. Tá? Então, se perdeu os 3.800, agora é 3.900, né? Porque ele vai evoluindo, né? Se a gente tem uma LTA aqui embaixo e uma LTA superior, à medida que ele vai passando o tempo, ele precisa agora romper os 4.220, na verdade, para entregar alta. Agora, se ele romper os 3.900, queda infinita, né? Então, no mês passado era diferente, era 3.800 e 4.200. Agora já está 4.220
ou 3.900. E vai respeitando esse canal. Então, para mim, está bem claro o risco de queda nos próximos dias de novo, depois de completar esse pullback. Inclusive, mesmo que o Bitcoin vá testar os 3.200, olha só que interessante o Ethereum. Então, a gente pega o Ethereum de novembro do ano passado, ele entrou em tendência de alta, né? Ele primeiro lateralizou, no final do ano. Vocês lembram, né? O mercado sai de uma tendência de baixa, antes dele entrar numa tendência de alta, ele lateraliza e aí ele começa a subir. Agora é a mesma coisa. Vem da tendência de alta, começa a lateralizar, enfraquecer a tendência de alta e depois ele reverte. Então, o que eu estou enxergando hoje aqui? Aqui o mercado estava em tendência de baixa muito forte. Lateralizou, reverteu. Trouxe essa reversão, entrou num canal de alta semestral praticamente. Já está indo quase para um semestre. Ó. Maio aqui, ainda tem espaço para subir e ficar um pouco mais lateral aqui. Até teria os 2.200 novamente, o reteste dos 2.200, né, no final do mês de maio. Só que acontece, para mim isso aqui é uma formação de um topo mensal e semestral. Então, eu particularmente acredito que ele não vai passar essa linha pontilhada desse canal de alta, como é que ele já veio para baixo, e falta muito pouco para ele perder essa LTA e desconfigurar a tendência de alta, né? E aí, geralmente, ele não vai da tendência de alta e já começa a baixa. Ele não sai de um canal, pessoal, e vai para outro. Por exemplo, ele não faz isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho o canal aqui, ó. Ele não faz isso daqui, ó, de começar um canal de baixa agora já e já imediato começar a cair. Não, geralmente ele tem um rompimento, então ele tem um reteste, ele rompe e aqui ele fica um tempo lateral ainda, antes dele de fato iniciar a grande baixa. Então ele vem, ele evolui para e são movimentos longos, isso não é do dia para a noite, tá? São movimentos longos, mas ele faz um movimento de lateralidade mesmo, que daí dura às vezes 3 meses, né? E depois ele entra no canal de baixo. Então depois ele evolui para um canal de baixo, que daí a gente não sabe qual a velocidade desse canal de baixo. Não sabemos qual a duração desse canal de baixo. Mas ele lateraliza primeiro, ele acalma um pouco, depois ele retoma a baixa forte, né? Então, para um movimento de queda completa acontecer, como eu acredito, né? Isso levaria 9 meses. Isso aqui é um movimento de 9 meses, tá? Teria que repetir esse movimento anterior aqui, ó. Só que ao invés de 12 meses, 9 meses, tá? Então é um movimento de longo prazo, né? E para mim isso daqui é um risco de reversão a qualquer momento de acontecer. Não sei se vai acontecer agora, se vai lateralizar até o final do mês, mas para mim isso aqui é padrão Bart Simpson e mesmo que o Ethereum busque os 2.200, para mim é queda infinita ainda. Tá? Pessoal, acho que era isso. Deu já 30 minutinhos. Só vou tirar umas 2 dúvidas aqui. O pessoal que pagou. Ó. Quais são as principais diferenças estruturais entre economias do Brasil e Estados Unidos e como essas diferenças afetam suas perspectivas de crescimento a longo prazo? Igor Delamey. São completamente diferentes, né? A economia americana é muito mais dinâmica que a do Brasil. É uma economia, assim, tudo é muito diferente, né? Em questão de leis, em questão de tributos, por exemplo, de crescimento, de inflação, né? Eles têm uma dinâmica de inflação bem diferente da nossa. Historicamente, uma inflação mais baixa, uma taxa de juros mais baixa. É uma economia que depende do consumo, da alavancagem das famílias, né? O crédito. Todo mundo endividado. Isso é natural hoje. Esse endividamento é o que gera esse crescimento interessante que eles têm. Nós temos uma economia, um consumidor que tem uma renda mais baixa, as pessoas aqui também são endividadas, mas elas não têm renda o suficiente para poder pagar essa dívida. Desde os anos 2000, o endividamento do brasileiro aumenta. Então, regras tributárias completamente esquisitas, né? Tem muitas empresas com benefícios, outras têm menos, um desequilíbrio muito grande entre tributos para empresas de serviços em relação a empresas que produzem bens, né? A indústria, por exemplo. Enfim, as diferenças são muito grandes. O país que cresce menos, o Brasil devia crescer muito mais que Estados Unidos em termos percentuais, porque nós somos um país em desenvolvimento. Países emergentes naturalmente crescem mais do que países desenvolvidos, né? 3, 4, 5, 6% ao ano. E nem isso a gente consegue fazer
cresce 1,5%, por conta dessas travas, né? Hoje, uma trava muito grande para nosso crescimento é o próprio Estado e também as regras tributárias, né? Exatamente. Exatamente. Ah, show de bola. E deixa eu só ver se tem mais alguém. Ah, o William falou assim, analisando o bear market 2015, graficamente está muito parecido com o que pode acontecer, porém uma escala bem maior. Concordo 100% contigo, tá? O mercado está muito inflado, depois de dar uma analisada no BTC. Eu acredito que vai dar merda aí, tá? Deixa eu pegar aqui, Bitcoin. Bitcoin. Tá, então, sobre o Bitcoin, né? Sim, ele tem chance ainda de bater os 3.200. 3.200 seria o meu ponto máximo de venda, né? Se ele passasse os 32 mil e se mantivesse acima, aí eu mudaria de opinião, falaria, não é mais bear market, realmente o mercado vai subir, mas por enquanto ainda está muito cedo, estamos assim em 28 mil, tem espaço para subir até 32 para liquidar os apostadores de baixo, seria uma busca de liquidez final, mas como o mercado está chegando na direção em junho, em alta, baseado no que eu vejo no mercado de criptomoedas nesses 6 anos, eu percebo que junho e julho, se o mercado está subindo até junho e julho, ele chega e começa a cair. Então eu estou esperando um segundo semestre desse ano em queda e pode ser que isso se estenda mais para frente também, né? Tá? O pessoal, Igor, o próprio nosso amigo Rodolfo da Massa, o pessoal mais bullish com o mercado, eles acreditam muito nessa questão do dólar perder credibilidade e as pessoas usarem Bitcoin como uma solução ao dólar, né? Ao invés de usar dólar, a gente começa a comprar Bitcoin. Eu não acredito nisso assim facilmente acontecendo, por quê? Primeiro porque a maior parte da população mundial não tem noção nem do que é dinheiro, não sabe nem usar o dinheiro gerado pelo Estado. Então, acho que tem muitas pessoas no mundo todo que não mexem em computador, que não gostam de usar computador. Tem o celular, mas é aquela história. Cadê a adoção para justificar as pessoas a querer trocar dólar por Bitcoin? Eu acho que o problema hoje é a adoção, a falta de adoção, a falta de facilidade para tu pagar as coisas com Bitcoin. É o que me faz, por enquanto, estar incrédulo com a questão de que todo mundo vai trocar dólar por Bitcoin em caso do default acontecer. Eu acho que Bitcoin não é um substituto, mas é uma alternativa, né? Sim. No curto prazo, pelo menos, não é um substituto, mas é uma alternativa. Exatamente. O Rodrigo Minus falou assim, Bitcoin 9 mil. Mas vamos ver como é que vai ser a queda. Como eu nunca vivi como nenhum economista, nenhum investidor, ninguém viveu os Estados Unidos aceitando fazer um calote, porque isso nunca aconteceu. Eu não sei se já aconteceu, Igor. Posso estar falando merda aqui. Mas Nunca eu na acho que história. nunca aconteceu um calote nos Estados Unidos. Nunca na história, por isso que eles têm essa Nunca credibilidade. na história. Como se existe a possibilidade, mas remotamente, mas existe. Uma possibilidade remota de acontecer um calote. Eu, Augusto, como não tenho essa expertise, nem ninguém tem essa expertise, nem o Mestre Stormer, que tem 25 anos de mercado, tem essa expertise, porque nunca ninguém viu isso acontecer. A gente não faz a mínima fucking ideia do que vai acontecer com os preços. Então eu posso estar completamente errado aqui de acreditar em queda, mas por enquanto estou fazendo uns pila grande com quedas e apostando na queda das altcoins ainda. Acho que o mercado está muito cheio de porcaria e eu acho que essas porcarias ainda precisam ser esvaziadas através da última fase do bear market, que eu chamo de depressão. Eu acho que a gente vai entrar em depressão. É isso. É isso aí. E essa máxima ainda vale? Não apostem contra os Estados Unidos, ainda vale? Eu acho que é válido, sim. Eu acho que é válido. Né? Mas estão cutucando, né? Estão cutucando os Estados Unidos. Exatamente. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. O Zion Gate, eu já vou falar sobre isso lá na live fechada. Nós vamos fazer uma live fechada agora, às 11h30, com os membros aí. E vamos tirar essas dúvidas de vocês, tá? E o Fábio Valente, pessoal, posso dar uma dica para vocês? O Fábio Valente,
Ele tem um canal fantástico sobre análise gráfica, análise técnica. Sigam ele no YouTube aí, Fábio Valente. Vocês vão achar simplesmente o canal dele foda, tá? O cara é muito técnico, muito bom. E o jeito que ele cria conteúdo eu acho extremamente válido. Fábio Valente, até vou tentar entrar em contato com ele aí para ver se a gente consegue fazer alguns trabalhos juntos aí para os membros. Certo, pessoal? E ele é membro do canal aí, tá? Um abração aí a todos, fofas. Como diz a doutora Mônica Cristina, nome de vilã da Globo, né? De novela das 8 da Globo, Mônica Cristina. Um dia se hidratem, pessoal. Um abração aí. Valeu, obrigado, até mais. Até mais.